Vamos então à segunda parte do 12º capítulo. Nós paramos aqui quando o sacerdote está fazendo a sua preleção e ele diz: muitos de vós outros carregais ainda hábitos e enganos da experiência carnal, que gradativamente perdereis, por não encontrarem neste meio qualquer significação. Vossos palácios ou casebres, títulos convencionais ou qualificações pejorativas, privilégios ou cativeiros, honras familiares ou desconsiderações públicas, vantagens ou prejuízos de superfície, todos os condicionamentos mentais que vos centralizavam na ideia de direitos supostos ou imaginárias reclamações, com o abandono dos deveres naturais de aperfeiçoamento espiritual para a vida eterna, desapareceram no dia em que os homens, por força da desencarnação, vos impuseram ao nome um atestado de óbito no planeta, senhoreando-vos os patrimônios e analisando-vos os atos, para, ao depois, muitos deles, varrer-vos do pensamento com a falsa convicção, olha aqui, com a falsa convicção de que vos podem desterrar da memória para sempre. Então as reclamações, os pensamentos, os títulos, os doutorados, tudo que tiver, vai ficar aqui na Terra. Os bens também, aqueles que têm muitos bens, a família vai estar ali brigando por causa deles. E aqueles que vos esquecerem, por acharem que por causa do atestado de óbito não precisam mais ser lembrados, é o que ele coloca aqui, tem a falsa convicção de que podem desterrar da memória para sempre. Não, não pode. Estaremos sempre nos cruzando, estaremos sempre nos encontrando com as pessoas com quem encontramos e vivenciamos aqui na Terra. Não existe acaso, não existe coincidência. Aquele colega difícil do trabalho, ele está ali para que nós possamos aprimorar as nossas virtudes, mudar defeitos. E nós vamos, no plano espiritual, encontrar com ele também de novo. Da mesma forma que vamos encontrar com os parentes queridos e com aqueles que são menos queridos. Não existe coincidência. Existe uma intercessão de várias pessoas conosco ao longo da vida, que elas acontecem, elas entram e saem, mas esse contato com essas pessoas nós manteremos no plano espiritual. Quantos de vós viestes escutar aqui as vozes da verdade, para as quais tantas vezes selastes os ouvidos no corpo terreno? A divina providência não pergunta o que fostes, porque nos conhece a cada um em qualquer tempo. Entretanto, é justo investigue sobre o que fizeste dos tesouros do tempo, concedido a nós, todos em parcelas iguais. Todos nós recebemos o concurso do tempo, 24 horas do dia para nos desenvolvermos. A gente não pode superestimar 24 horas do dia, a gente não pode fazer muita coisa, mas a gente não pode subestimar 12 meses do ano, que aí sim nós podemos fazer grandes realizações. Vamos lembrar aqui do tempo, que são dois deuses gregos, o Cronos e o Kairos. O Cronos são as 24 horas do dia, é o tempo da matéria, é o tempo que é igual para todo mundo. E Kairos é o tempo conforme nós o sentimos e vivenciamos. Porque se eu estou no hospital, principalmente sofrendo muita dor, esperando o anestésico ou esperando o remédio, ou acabei de tomar um remédio para aliviar a dor, eu olho para o relógio e passou 1 minuto. Olho de novo, passou mais 1 minuto. A hora não passa, parece que o tempo está parado. Porque eu estou ali incomodada, estou ali sentindo dor. Eu estou ali num tempo que eu quero que passe rápido. Aí eu fico cronometrando o tempo, Cronos, é o deus do tempo aqui, e é como se ele não passasse. Eu estou numa viagem de férias, o dia voa.
Eu estou numa festa entre amigos, passou 4, 5 horas, eu nem senti o tempo passar, a festa já está acabando, que pena. Aquela palestra que a gente adora, quando o palestrante termina, você fala, continua, mas já passou 1 hora, ele tem que terminar, ele tem que parar. É assim que o tempo se manifesta igual para todo mundo, mas nós o sentimos de forma diferente conforme nós o vivenciamos. E nós temos que aproveitar cada minuto do tempo aqui na Terra para crescimento, para aprendizado, para nos melhorarmos, porque o tempo é um presente que Deus nos dá aqui no planeta. Entretanto, ele coloca que é justo, investigue sobre o que fizestes dos tesouros do tempo, concedido a nós todos em parcelas iguais. Tesouros do tempo. O tempo é um tesouro que Deus nos coloca nas mãos para que possamos desfrutar desse tesouro. Sábios, em que aplicastes os dotes do conhecimento superior? Ignorantes, onde colocáveis os talentos das horas? Ricos, em que trabalho dignificastes o dinheiro? Irmãos destituídos de reservas douradas, mas tantas vezes detentores de bênçãos maiores, que realizastes com as oportunidades de paciência e serviço, compreensão e humildade na esfera da obediência. Quer dizer, aqueles destituídos de reservas douradas, aqueles que não têm dinheiro, mas têm, às vezes, detentores de bênçãos muito maiores do que dinheiro. O que fizeram com essas bênçãos? Vamos lembrar a parábola do talento. Dobrou, multiplicou essas bênçãos, esses talentos, ou escondeu dentro da terra, por preguiça, por acomodação, por inércia. É isso que ele está colocando aqui. Jovens, que operastes com a força, que fizestes com a tua juventude. Companheiros encanecidos na marcha do cotidiano, quer dizer, companheiros de cabelos brancos, envelhecidos com o tempo. Companheiros encanecidos na marcha do cotidiano, em que boas obras convertestes o clarão do vosso entendimento. Porque o normal seria e deve ser que as pessoas que estão envelhecendo, ficando de cabelos brancos, também tenham adquirido sabedoria, tenham mais conhecimento para distribuir, para dar àqueles que têm menos. Não vos iludais. Qual ocorreu a nós outros, o que habitamos atualmente o plano espiritual desde longas décadas, trouxestes para cá o que efetuastes de vós mesmo. Então, o que ele está colocando aqui? Qual ocorreu a nós outros? Ele está falando dele mesmo, que habituamos atualmente o plano espiritual desde longas décadas. Então, fazem décadas que ele está ali, aguardando para ter uma chance de poder reencarnar. A gente entra na fila e fica, às vezes, décadas, às vezes séculos. Vamos lembrar no livro passado, o Sexo e Destino. Nós vamos lembrar ali o Druso, que ele estava ali desde 1700. Lá nós estávamos nos anos 60, se eu não me engano. Ele estava ali aguardando acertar as coisas, poder ir ajustando as coisas. Muito mais de 300 anos para poder reencarnar e se redimir dos erros que cometeu. Então a gente fica muito tempo na fila esperando. A gente tem que dar valor a esta oportunidade que temos, que é de estarmos reencarnados aqui na Terra. Vou repetir. Qual ocorreu a nós outros, os que habitamos atualmente o plano espiritual desde longas décadas, trouxestes para cá o que efetuastes de vós mesmos? O que nós levamos, isso é um ditado chinês. O que se leva da vida é a vida que se leva. O que nós vamos levar para o plano espiritual é a vida que nós levamos aqui na Terra, com as suas energias, com as suas vibrações, com o nosso condomínio de afins que estão à nossa volta, encarnados e desencarnados. É isso que nós vamos levar
para o plano espiritual. Os que estão desencarnados no plano espiritual estarão juntos conosco, na mesma dimensão. Os que estão encarnados aqui na Terra, lá no plano espiritual, estarão conosco em oração, em lembrança, na mente, mentalizando e entrando em sintonia com esses irmãos através da afinidade, do mesmo jeito. Aprendestes o que estudastes, mostrais o que fizestes, entesourais o que distribuístes. Olha que frase. Aprendestes o que estudaste. Se estudou e aprendeu, você vai levar consigo o que aprendeu. Se estudou. Mostrais o que fizestes. As tuas obras serão os teus algozes ou os teus advogados, os teus defensores no plano espiritual. Entesourais o que distribuíste. Aquilo que destes com amor, porque nós só damos o que temos. Então, aquilo que destes com amor, aquilo que distribuíste na terra, tereis entesourado dentro de si mesmo. Se você distribuiu amor, terá um tesouro entesourado de amor dentro de você. Se você distribuiu discórdia, desamor, intolerância, impaciência, discriminação, preconceito, é com isso que você vai estar no plano espiritual. Aprendestes o que estudastes, mostrais o que fizestes, entesourais o que distribuístes. Em suma, atravessada a grande fronteira, somos simplesmente o que somos. Atravessado a fronteira, somos o que somos verdadeiramente. Com todas as nossas bagagens, boas ou más. Reconhecereis assim, no curso do dia a dia, neste domicílio das realidades excelsas, que todos os disfarces que nos encobriam a individualidade real no mundo se extinguem naturalmente, expondo-nos à vista a esfera íntima, nos mostrando desnudados. Nós estaremos desnudados nos nossos sentimentos, nos nossos interesses, naquilo que nós somos em essência. Estaremos desnudados no plano espiritual. Fora das constrições carnais, cada espírito se revela por si. Mecanicamente, na residência ancestral da alma, estampamos nas atitudes e palavras os sentimentos e pensamentos que nos são peculiares, sem que nos seja mais possível qualquer recurso à simulação. Não tem como fingir, não tem hipocrisia no plano espiritual. Nos planos de aprendizado, num plano como este onde eles estão. Infelizmente, no umbral grosso, nas esferas inferiores, a coisa continua igual. Patenteando de todo o que somos e o que temos, nos recessos do ser, terá chegado para cada um de nós a hora do julgamento, porquanto a divina misericórdia do Senhor nos oferece ainda aqui, como em tantas outras estâncias da espiritualidade, esta cidade-lar, como sendo antecâmara de estudo e serviço, possibilitando-nos valiosos aprestos para a ascensão à vida maior, em cujas províncias nos aplicaremos a conquista de dons inefáveis, na constituição da luta bendita pelo aperfeiçoamento próprio. Então, a bondade, a misericórdia de Deus nos oferece, como ele coloca lá, esta cidade lá, um lugar como este, onde poderemos estudar, onde poderemos nos melhorar, onde poderemos nos aprimorar. Tem pessoas que acham que só se estuda aqui na Terra. Não. Aqui na Terra, o que nós estudamos, aprendemos e colocamos em prática tem peso 2, por causa do esquecimento. No plano espiritual, o peso é 1, porque lá estamos sem máscaras.
estamos mostrando o que somos. Mas lá nós continuamos, nós vamos estudar pela eternidade, nós vamos trabalhar pela eternidade, nós vamos buscar o nosso aprimoramento pela eternidade. Por que Jesus, quando aquele homem que estava assistindo a pregação de Jesus colocou para ele, vós que sois bons, ele falou, bom não, bom é Deus, nosso Pai, o meu Pai é bom, eu não. Por que Jesus colocou isso? Porque ele estava, como está e continua estando, na sua trajetória de evolução, na sua reforma íntima, num estágio superior, num estágio crístico, sim, mas buscando planos mais superiores ainda. É eterno o nosso trabalho de ascensão, é eterno o nosso estudo, é eterno o nosso trabalho, é eterno o nosso aprendizado. Quem está buscando desencarnar para ficar sentado na nuvenzinha tocando harpa, esqueça. O nosso trabalho é e sempre será estudar, aprender e se modificar. Para isso nós estamos aqui, para isso estaremos no plano espiritual. E para isso, pela misericórdia divina, tem essas casas como esta aqui, onde eles estão, onde poderão estudar, poderão se aprimorar para se candidatar às esferas superiores. É o que ele diz aqui. Porquanto a divina misericórdia do Senhor nos oferece ainda aqui, como em tantas outras instâncias da espiritualidade, naquela como em todas as outras, esta cidade lá, como sendo antecâmara de estudo e serviço, possibilitando-nos valiosos aprestos para a ascensão à vida maior, em cujas províncias nos aplicaremos à conquista de dons inefáveis, na continuação da luta bendita pelo aperfeiçoamento próprio. Quantos, porém, desprezarem as sublimes oportunidades do tempo, no clima de recomposição a que nos acolhemos agora, de certo que por eles mesmos recuarão para os distritos vizinhos, onde se afinam os agentes da perturbação e das trevas, doentes voluntários, eles mesmos criaram as doenças para si, se viciando-se em lamentável regime de reciprocidade, até que, fatigados de rebeldia, roguem a piedade das leis eternas, a preciosa dádiva das reencarnações de sofrimento regenerativo para o retorno a estes sítios, Deus sabe quando. Então, aqueles que não têm condições de estar num sítio como aquele, por serem doentes voluntários, por estarem ali, como ele coloca aqui, em regime de reciprocidade uns com os outros, né? Nas periferias onde os irmãozinhos instigantes, onde as trevas dominam, vão continuar ali até que se arrependam, até que busquem ajuda e implorem por uma reencarnação regeneradora, uma reencarnação de extremo sofrimento para o aprendizado, para poderem aí sim estar em lugares como esses que eles estão, para poderem aprender, para poderem crescer. Não aspiramos a dizer com as nossas afirmativas que o renascimento no campo físico seja sempre cadinho de reparação aos delitos que praticamos. Nem sempre. Às vezes é prova, às vezes é missão. Aqueles espíritos mais elevados, eles vêm porque querem vir em missão. Então, repetindo. Não aspiramos a dizer com as nossas afirmativas que o renascimento no campo físico seja sempre cadinho de reparação aos delitos que praticamos, pois milhares de companheiros, depois de longo e honesto esforço pela própria corrigenda entre nós, com larga cota de tempo em nossa colônia de trabalho e reforma, volvem ao corpo carnal honrados com tarefas de abnegação e heroísmo obscuro,
com tarefas de abnegação, com tarefas missionárias e heroísmo obscuro. Não vai ser reconhecido na terra, não vai ser reconhecido pelos homens, não vai sair na primeira página do jornal. Junto de alguém ou ao lado de grupos afins, granjeando em louvável anonimato concessões e vitórias dignas de apreço, que apesar de permanecerem quase sempre ignoradas pelos homens, se lhes erigem aqui em passaportes de libertação e acrisolamento para as esferas superiores. Aqueles que vêm num trabalho determinado, extremamente difícil, aquelas mães que vêm abnegadas para cuidar de filhos difíceis, de espíritos extremamente rebeldes, ou para aquelas que vêm cuidar de filhos que estão na carne destituída de todas as suas funções. São aquelas que cuidam de filhos com demência, com deficiência mental, com todos os tipos de problemas físicos e mentais, às vezes um, às vezes outro, às vezes os dois juntos, que são missões, que são trabalhos de uma dedicação absurda, que passam no anonimato da terra, mas que são amplamente reconhecidos no plano espiritual. Ante a pausa que surgiu espontânea nos lábios do orador, que se aureolava de intensa luz, Evelina e Ernesto se entreolharam e em seguida, através de ligeira mirada sobre os circunstantes, notaram que dezenas de rostos se banhavam de lágrimas. Irmãos, continuou o ministro, não vos sintais num tribunal de justiça quando nos achamos numa casa de fé. Ali é uma casa de fé, uma casa de ensinamento, uma casa de aprendizado. Não é um tribunal. Não se sintais num tribunal de justiça. Ninguém ali vai ser julgado por um tribunal. Todos serão julgados por si mesmos. Mãe, eu vou voltar aqui. Irmãos, continuou o ministro, não vos sintais num tribunal de justiça quando nos achamos numa casa de fé, mãe amorosa dos nossos impulsos de melhoria e sublimação. Fé, né? Mãe amorosa dos nossos impulsos de melhoria e sublimação. Diz-nos a fé, neste recanto operoso e tranquilo, que não obstante desencarnados, é preciso reconhecermos que as nossas ocasiões de trabalho e progresso, retificação e aprendizagem não chegaram a termo. E não, pelo jeito não vão chegar nunca. Estaremos sempre em trabalho e em aprendizado. Aceitemo-nos quais somos. Reconheçamos o montante de nossas dívidas e coloquemos mãos fiéis no arado do serviço ao próximo, sem olhar para trás. Não olhar para trás. Vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar, vamos estudar e vamos trabalhar no serviço ao próximo, na caridade, lá no plano espiritual. Não olhar para trás. Como o Chico colocou, não temos como voltar atrás para refazer o que está feito, mas podemos recomeçar hoje do zero e mudarmos completamente o final da nossa história. Isso para encarnados e para desencarnados. A cidade que nos reúne está repleta de instituições beneméritas, com as portas descerradas ao voluntariado de quantos queiram colaborar no socorro aos que chegam até nós, em posição de angústia ou de necessidade, todos os dias. Perdão. Na crosta planetária, onde as criaturas irmãs da retaguarda travam dura batalha de evolução, entes queridos ainda encarnados exigem-nos os mais entranhados testemunhos de ternura humana, através do concurso espiritual que lhes possamos administrar
nos domínios da compreensão e do amor, a fim de que continuem a viver na experiência terrestre que lhes é necessária, tranquilos e felizes sem nós. Então eles vão trabalhar, vão procurar ajudar para que aqueles que ficarem na Terra possam continuar aprendendo, possam ter tranquilidade, continuar o seu trajetório sem sentir falta, sem ficar sofrendo pela partida dos entes queridos. Vamos lembrar o Dalai Lama quando ele coloca que a dor é real, mas o sofrimento é opcional. Nós temos a dor, nós temos o luto, mas se temos fé e sabemos que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita, que somos todos filhos de Deus e que Ele cuida de todos nós, temos que ter a tranquilidade que os nossos entes queridos estão continuando a sua jornada, o seu aprendizado, estão muito bem aonde estiver. É assim que nós temos que prosseguir até que a gente volte para se encontrar com eles. Ou que eles voltem renascendo para se encontrar conosco. Depende, não muda muito. Quando ele diz assim: a cidade que nos reúne está repleta de instituições beneméritas, com as portas descerradas ao voluntariado, de quantos queiram colaborar no socorro ao que chegam até nós em posição de angústia ou necessidade todos os dias. Na crosta planetária, onde as criaturas irmãs da retaguarda travam dura batalha de evolução, entes queridos, ainda encarnados, exigem-nos os mais entranhados testemunhos de ternura humana, através do concurso espiritual que lhes possamos administrar nos domínios da compreensão e do amor, a fim de que continuem a viver na experiência terrestre que lhes é necessária, tranquilos e felizes sem nós. Todo um apostolado de renúncia construtiva, abnegação, carinho e entendimento se descortina para a maioria de vós outros, no lar terrestre, onde quase todos estáis ainda vinculados de pensamento e coração. Além disso, estamos cercados, através de quase todos os flancos, por multidões de companheiros dementados, a nos pedirem amor e paciência para que se refaçam. Porque na periferia ali da cidade são onde estão os irmãozinhos dementados, os irmãozinhos que ainda precisam de muita ajuda, de muito socorro, né, do plano espiritual. Na arena física, multiplicávamos apelos a que se pusessem mesas dedicadas aos famintos e se acumulassem agasalhos para o socorro à nudez. Aqui, somos desafiados à formação e sustentação do devotamento e da tolerância para que a harmonia e a compreensão se estabeleçam na alma sofrida e conturbada dos nossos irmãos tresmalhados nas sombras de espírito. Então aqui na Terra a gente faz as sopões, a gente reúne agasalhos, a gente procura vestir, procura auxiliar. Lá no plano espiritual é o auxílio para a tolerância, para a abnegação, para a compreensão, para a paciência, buscar o auxílio para o lado espiritual daqueles encarnados e desencarnados que estão necessitados. Caridade, meus irmãos, amor para com o próximo. Muitas vezes, o serviço de alguns dias pode endossar-nos valioso empréstimo de energias e meios para as empresas de recuperação e elevação que nos requisitam o esforço de muitos anos. O que ele coloca aqui? Alguns dias, o serviço de alguns dias com o próximo, o trabalho de alguns dias que fizemos aqui na Terra, podem nos dar, né, em contrapartida, um retorno, um aprendizado ou uma colocação no plano espiritual que talvez levaríamos
anos para conseguir. Oremos, suplicando ao Senhor nos inspire, a fim de que venhamos a escolher decididamente a estrada de purificação em novos e benditos avatares na estância física ou a vereda ascendente para a vida maior. Então, que venhamos a escolher decididamente a estrada de purificação em novos e benditos avatares, ou seja, novos personagens aqui na Terra, que a gente escolha, né? A gente ali trabalhando, a gente possa escolher entre voltar aqui na Terra, eles possam escolher entre voltar aqui na Terra em novos avatares, né? Em novos personagens que irão representar aqui na Terra, na instância física, ou a vereda ascendente para a vida maior. Aqueles que tiverem condições com o aprendizado poderem passar para planos superiores. Calou-se o sacerdote em prece muda. Do teto pendiam estrias de safirina luz, quais pétalas minúsculas que se desfaziam ao tocar a cabeça dos presentes ou desapareciam de leve, atingindo o chão. Então caíam aquelas energias, aquela luz como pétalas safirinas que eram absorvidas quando caíam nos presentes, não sumiam no chão. Imagina que cena maravilhosa, vendo essas energias, essas pétalas de luz energéticas caindo do alto sobre todos os presentes. Dir-se-ia que no peito do ministro, em profunda concentração mental, se inflamara uma estrela de prata translúcida, de cujo centro se irradiava docemente toda uma chuva de raios liriais inundando o salão. Então, do chakra cardíaco, né? Que do peito dele emanava uma luz prata, como se fosse uma estrela, que aquela energia, aquela luz inundava o salão todo. Que a gente fica imaginando, né, essas bênçãos caindo, essa luz que emanava desse sacerdote. Que coisa maravilhosa. Fantini estava comovido, mas Evelina, qual sucedia a muitos dos companheiros ali congregados, não conseguia jugular o pranto que lhe vinha em onda crescente do coração aos olhos. A senhora Serpa não saberia explicar a razão da emotividade que lhe assaltara os recessos do espírito, extremamente sensibilizada, como se achava, ignorando se devia aquelas abençoadas lágrimas às aspirações para o céu ou às saudades da terra. Não mais ouviu as derradeiras palavras do ministro ao encerrar o ofício da noite. Sabia apenas que se amparava agora de maneira total no braço do amigo, junto de quem se retirou do recinto soluçando. Então nós vemos aqui o Fantini se segurando ali, né? Comovido, mas se segurando, mas a Evelina se debulhando ali em lágrimas, que ela nem ela sabe explicar se é a vontade de subir, se é a vontade de ascender aos céus, de se melhorar, de sublimar, ou se é a saudade daqueles que ficaram na terra. Ela está ali dividida, caindo a ficha, entendendo que desencarnou, entendendo que a vida continua, que o trabalho ali vai ser grande, de aprendizado e trabalho mesmo junto àqueles que precisam de auxílio. Vamos continuar estudando e aprendendo no próximo capítulo.